primeira coisa a fazer era levantar-se calmamente, vestir-se sem ser importunado e, sobretudo, comer algo. Em meio a uma pandemia, cara, para termos mais alunos presenciais, mais contato, porque a escola está em crise. Essa invasão, né, da vida privada que o trabalho de professor acarreta, que eu acho que não deve ser comum a tantas outras carreiras, né, de que você precisa ser professor 24 horas por dia, 7 dias por semana, e isso precisa se tornar aquilo que você é, né, a completude da sua vida, pelo menos essa expectativa que eu sinto que esperam. Ser demitido se não der conta. Teve demissão no final do ano passado no colégio que eu trabalho. Em plena pandemia, todo mundo ralando o dobro, o triplo, e teve demissão. Para depois refletir sobre o resto, pois sabia perfeitamente que ficar ali na cama, meditando, não o conduziria a nada. A utopia está lá no horizonte. Me aproximo 2 passos. Ela se afasta 2 passos. Caminho 10 passos e o horizonte corre 10 passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso. Para que eu não deixe de caminhar. Oi pessoal, eu tava no coletivo e aconteceu uma situação bem chata. Tinha um moço atrás de mim que ele ficou se esfregando e dava pra sentir o hálito dele. Eu fiquei encurralada, não sabia o que fazer. Assim que parou a primeira estação, eu só desci, nem sabia onde eu tava. Mas, enfim, eu tô aqui, bora pra aula.
A aula de hoje é sobre o Kafka, sobre o livro A Metamorfose. Será que não nos tornamos insetos? Só pensamos no trabalho? Será que nós não percebemos que deixamos de ser donos do nosso destino e nos tornamos insetos? Surge assim no mercado um novo modelo de educação que vem ganhando corpo no momento em que vivemos, um contexto neoliberal pós-moderno, que permite que essas escolas se consolidem com base na exploração de seus funcionários. Nelas, professores, monitores e estagiários são vítimas de salários baixos, alta carga horária, desvio de função, assédios, pressões, violências psicológicas, pouca liberdade de expressão. E estão submetidos à vigilância e controle que o ambiente de sala virtual possibilita. Oi, Cláudia, desculpa a demora, eu já te envio o arquivo. Bom dia. Estão todos bem? O pessoal ainda tá entrando, né? Vamos dar uns 5 minutinhos até todo mundo chegar. É que eu tô atolada aqui com várias aulas para enviar. Tô bem sim, Giovana. E aí, Edu? Oi, Jéssica. Oi, Cláudia. Eu tava na aula e os alunos começaram a mandar umas mensagens constrangedoras pra mim. Umas mensagens, uma tremenda falta de respeito, assim. Eu não sei o que fazer. Mas com que condições psicológicas eu continuo a dar aula assim? Não tem como. Como que eu... Como? Muitos profissionais tendo que dar aula de forma improvisada, sem equipamentos adequados, puxando a luz, internet e se vendo invadido e vigiado em seu lar. Lar que de um dia para o outro virou sala de aula. Esse fenômeno neoliberalizante de plataformização do ensino para aumentar a mais-valia da elite, investidora na educação, estava a caminho e foi enormemente acelerada a sua implantação, pelo aproveitamento da situação de emergência sanitária e pandêmica gerada com a Covid-19. Acho que sem os professores seria péssimo. Um professor, eu acredito que não tem como ser substituído ou deixar de existir. Eu acredito que a sociedade sem professores seria um caos, um estado de natureza, uma bagunça. Aí isso iria prejudicar muito a sociedade, as pessoas e toda a nossa geração. Seja pelo mercado, seja pela política, pela sociedade, pelas pessoas, eu acho que é impossível a profissão de professor acabar. A educação é a base do cidadão, é a base de tudo. Provavelmente a sociedade ela ia regredir, ia voltar àquela cultura anterior de educação em casa, dos pais educarem, para ensinar a ler, para ensinar a escrever, mas acaba sendo algo mais robótico, vamos dizer assim. Não vai ter aquela questão do método de ensino. Na minha visão, uma sociedade sem o professor é uma sociedade impossível.
professor forma todas as outras profissões e acho que o ser humano em si, ele educa para a pessoa virar um cidadão, né? Vai exigir essa necessidade de alguém que forme, de certa forma eduque também, porque acaba sendo uma premissa, um assunto que é discutido, qual o papel dos pais na questão da educação, de educar esses alunos, mas pelo tempo que os alunos acabam passando na escola, pelo convívio social, tudo isso faz com que eu acredite muito na profissão de professor. Não existe educação sem professor, porque a educação é a base da sociedade como um todo, né? A minha educação é a base de tudo. Vai ser como os pais querem que seja e vai ensinar de uma forma, como pode dizer, fechada, não vai ter uma abertura na mente da sociedade. Vai ser um pouco mais ignorante, né? Isso, vai ser ignorante. Vai aprender a ler e escrever, mas não vai aprender a interpretar, não vai aprender a ter as próprias ideias, porque vai estar preso dentro do âmbito familiar. De maneira geral, eu odeio o meu trabalho, eu detesto ser professor, eu acho que é uma profissão superestimada em vários níveis, assim, tem toda uma romantização do professor, uma expectativa do que se espera que um professor seja, que é muito romantizada, muito idealizada e tosca. Eu detesto isso e também detesto meus colegas de trabalho de maneira geral, porque não todos, mas uma grande parte tenta, e eu acho que isso acaba virando parte da personalidade daqueles que trabalham com esse ramo, de acabarem adotando incorporando a sua subjetividade, um certo ethos do professor, aquele resignado, aquela figura que se sacrifica e que está feliz em se sacrificar em prol de um bem maior. A educação tem sido um campo cada vez mais atrativo aos empresários e investidores como fonte de lucro, desde o ensino superior até a educação básica. A educação pode até ser um direito constitucional, mas antes disso, ela é mercadoria, direito controlado pelas elites. A educação pode até ser um direito constitucional, mas antes disso, ela é mercadoria, direito controlado pelas elites.